Oi gente, eu sou a Leila, eu sou fonoaudióloga. Vim hoje responder a pergunta enviada por vocês, pedindo para que a gente explique um pouquinho sobre as principais causas da rouquidão. Bom, então, para a gente conseguir entender a rouquidão, a gente tem que primeiro entender que a rouquidão é um sintoma. Ela não é uma patologia, ela não é uma lesão, ela é a consequência de algo que está dando errado na nossa prega vocal. E existem alguns motivos para que a gente tenha esse sintoma da rouquidão, que é a voz rouca, a voz de qualidade rouca. Então, antes da gente explicar um pouco sobre as patologias, vamos entender como é que se dá a fisiologia da voz, como é que a voz acontece, como é que ela surge no nosso organismo. A gente tem que entender que a gente tem alguns órgãos associados que vão fazer com que essa voz seja emitida. Então, a voz começa com o ar que vem dos pulmões e é levado através da traqueia até as nossas pregas vocais. Esse ar faz com que as nossas pregas vocais vibrem. Elas vão fazer um movimento de abertura e fechamento e de vibração. Então, elas vão fazer esse movimento. Enquanto a gente está falando, as pregas vocais estão fazendo esse movimento. Depois que a voz passa pelas pregas vocais e ela se torna realmente uma voz, ela não é só ar, ela passa a ter um componente sonoro. Esse componente sonoro vai ser ampliado na nossa caixa de ressonância, que é a nossa cabeça, nossa caixa óssea. E vai ser articulado em forma de fala, quando a gente for usar língua, lábio, dentes para articular as palavras do nosso idioma. Então esse vai ser o caminho que a nossa voz vai ter que fazer para a gente conseguir usá-la para se comunicar. Dentro desse caminho, a gente vai ter algumas alterações que podem acontecer e levar até a rouquidão. Podem existir alterações orgânicas que vão influenciar a nossa prega vocal diretamente e podem acontecer alterações funcionais que vão levar a algum tipo de lesão, mas que estão relacionadas à maneira como esse indivíduo usa a voz, a conduta vocal que esse indivíduo vai adotar durante a vida. Então a gente vai ter como uma das causas mais comuns de rouquidão a laringite, que não é de intervenção fonoaudiológica, né? Ela é de intervenção médica, intervenção medicamentosa, e ela é uma inflamação da laringe. Ela pode levar a uma rouquidão por questões de processo inflamatório viral ou por uma reação alérgica, e ela não é tratada com fonoaudiólogo, ela pode ser tratada com médico, com otorrino, vai ser passageira, um tratamento medicamentoso, depois a pessoa fica curada e o sintoma da rouquidão desaparece. Podem também existir os edemas, ou seja, são acúmulos de líquido no tecido que envolve a prega vocal e que vão alterar a qualidade de voz desse indivíduo. Como um dos edemas que a gente encontra com alguma frequência na clínica, a gente vai ter o edema de Reinke. Ele tem esse nome porque o líquido que vai preencher esse tecido, ele fica localizado no que a gente vai chamar de espaço de Reinke dentro da prega vocal. Esse espaço não é para ter nenhum tipo de líquido, mas quando a gente tem o hábito de fumar, todos os agentes químicos nocivos que existem dentro do cigarro vão se depositando nessa mucosa e vão levando a esse edema. Então a gente vai ter uma prega vocal pesada, cheia de líquido, que vai levar a uma rouquidão e que vai levar a uma mudança da qualidade vocal para uma voz masculinizada. A gente também pode ter problemas relacionados à voz por conta de um refluxo gastroesofágico. Ou seja, lembra daquela estrutura que a gente falou? De um lado a gente tem a traqueia, que vai levar o ar para a nossa prega vocal. É um tubinho de um lado. O tubinho ao lado desse é o nosso esôfago. Quando a gente tem algum problema de refluxo, esse líquido que vem do nosso estômago sobe pelo esôfago, faz um caminho
inverso ao que ele deveria fazer, ele deveria ficar no estômago, mas ele acaba subindo pelo esôfago, e como são tubinhos muito próximos, esse líquido, que é extremamente ácido, cai sobre a nossa laringe, que está no final desse outro tubinho ao lado do esôfago. Então, quando a gente tem um problema gástrico que leve ao refluxo e a gente não trata, ao longo do tempo, de tanto esse líquido ácido cair por cima da nossa laringe, ele pode causar algum tipo de lesão e levar a gente a ter uma voz rouca. Então, lembrando que a rouquidão vai ser um sintoma de uma lesão. Outro problema comum que a gente encontra na clínica são os nódulos vocais. O que são os nódulos vocais? Eles surgem a partir do abuso vocal. E aí a gente vai lembrar que a gente falou sobre os problemas funcionais que a gente pode ter por mau uso da voz. Quando a gente grita com frequência, quando a gente pigarreia com frequência, quando a gente usa a nossa voz um volume alto, sem descanso durante o dia todo, a gente acaba levando à formação desses nódulos. Quando as nossas pregas vocais fazem esse movimento para a nossa fala, elas estão encostando em estruturas muito sensíveis, muito frágeis. Então, essas estruturas que estão se tocando, se a gente faz isso com muita força, ou se a gente faz isso o dia inteiro, sem descanso, isso vai levar à formação de nódulos entre essas estruturas da prega vocal. Esses nódulos vão levar a uma rouquidão, que vai ser um dos sintomas principais para a gente suspeitar que existam esses nódulos. O nódulo é tratado no tratamento fonoaudiológico, com intervenção fonoaudiológica. Dependendo do tamanho dele, ele pode necessitar de uma intervenção cirúrgica. Mas o fundo dele, a causa dele, é o mau uso da voz. Outro problema comum da gente pegar na clínica é o pólipo. Ele vai ter o mesmo tipo de, digamos assim, de aparecimento, né? O mesmo tipo de causa, ou seja, ele vai aparecer também por esse movimento abrupto que a gente faz com a prega vocal, com força, só que ele, diferente do nódulo, não vai aparecer ao longo do tempo. Então, o nódulo aparece com uma pessoa que ao longo do tempo faz abuso vocal. O pólipo pode aparecer por um abuso vocal extremo que você realizou em um dia. Por exemplo, você foi num show e se esgoelou nesse show, você ficou totalmente sem voz no dia seguinte, você fez um abuso vocal extremo. Ou você foi num jogo de futebol e você torceu assim a todo volume por horas assistindo aquele jogo. Isso pode levar à formação de um pólipo, que vai precisar de uma intervenção cirúrgica e de uma intervenção fonoaudiológica. Além disso, a gente também pode ter as fendas, que também são muito comuns da gente encontrar na clínica, e elas são a falta de coaptação dessas pregas vocais, ou seja, quando a gente fecha a prega vocal, ela tem que ser completamente fechada, eu não posso ter um espacinho nela. A fenda é justamente uma abertura nessa prega vocal, ela não vai fechar completamente como ela deveria, ela vai ter uma abertura que pode ser em N posições, né? Pode ser no meio da prega vocal, pode ser no alto da prega vocal. Então a gente vai ter diversas conformações de fendas, mas o que essa fenda vai trazer pra gente? Vai trazer o sintoma da rouquidão, vai trazer fadiga e uma voz mais soprosa. Por quê? Lembra que o ar passa pelas nossas pregas vocais para conseguir fazer o som da nossa voz? Esse ar está passando, mas ele está escapando demais. Está indo muito ar, porque a gente não está fechando quando deveria fechar. Fica sempre um espacinho aberto. Então isso vai fazer com que a gente tenha mais dificuldade na hora de fazer a nossa comunicação, ou seja, vai faltar ar na nossa fala, a gente vai ficar sem fôlego. Para uma pessoa que trabalha com a voz, um professor, um advogado, um cantor, isso vai fazer uma diferença muito grande.
na hora dele se comunicar, na hora dele trabalhar principalmente. Ou seja, a gente vai ter o sintoma de rouquidão associado ao sintoma de fadiga e falta de ar. Bom, é importante a gente lembrar o seguinte: rouquidão por mais de 15 dias consecutivos, uma rouquidão persistente por mais de 15 dias, já é um sinal de alerta. Já significa que a gente tem alguma coisa ali influenciando, fazendo com que essa rouquidão persista. Então, a orientação que a gente dá é rouquidão por mais de 15 dias, a pessoa precisa procurar um otorrino ou um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, para ver como estão as estruturas laríngeas, para ver se existe alguma lesão, que às vezes está no começo, e para conseguir ter um bom prognóstico nesse tratamento, não precisar muitas vezes de uma intervenção cirúrgica, num caso que poderia ser tratado precocemente só com a terapia fonoaudiológica. Bom, gente, então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha esclarecido um pouco sobre a rouquidão, sobre as principais causas que levam a esse sintoma. E qualquer outra dúvida que vocês tenham, é só enviar aqui para o canal que a gente responde para vocês. Beijos, até a próxima!